Olá pessoal, boa tarde. Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui do capítulo 9 de convecção natural, né? Então eu vou fazer o capítulo 9.2, só um momentinho aqui. Vou dar uma conferida na câmera aqui, mas eu quero mostrar para vocês como é o procedimento para fazer o cálculo quando nós estamos trabalhando com convecção natural, né? Então, exemplo 9.2. Está na página 362. Um anteparo de vidro usado em frente a uma lareira para reduzir o arraste do ar ambiente através da chaminé possui uma altura de 0,71 metros e uma largura de 1,2 metros. E atinge uma temperatura de 232 graus Celsius. Se a temperatura da sala é de 23 graus, estima a taxa de transferência de calor por convecção da lareira para a sala. Então, eu desenho colocar aqui mais ou menos o que ele fez, né? Então, ele tem aqui um vidro, então, aqui tem a chama, né? Então, eu tenho a chama aqui. Essa chama está dentro e aí a gente tem um calor de convecção aqui. Essa temperatura aqui superficial é 232, né? 232 graus Celsius. Eu tenho aqui o ar ambiente, o ar quiescente, né? Temperatura infinita, 23 graus. Tá, então a pergunta é calcular a taxa de transferência de calor. Então, pessoal, essa taxa de transferência é bem parecida com os problemas de convecção que a gente tinha, né? Convecção externa e convecção interna. Porque ela é um coeficiente de convecção aqui, um coeficiente de convecção médio, vezes uma área, vezes a diferença de temperatura. Temperatura superficial menos temperatura da vizinhança. Temperatura infinita, né? Ele deu as dimensões, que é a altura 0,71 e largura 1,02. Então, a área está feita, né? A área é igual a 0,71 vezes 1,02. Vou só conferir aqui. 1,02 metros, né? Isso aqui dá, vamos ver, cadê a área? Deixa eu ver aqui. Ele não calculou, depois vocês calculem aqui. Mas aí a questão aqui é o seguinte, né? Achar esse coeficiente de convecção médio, porque as temperaturas que tem e as temperaturas que a gente tem. Eu vou deixar aqui mais ou menos, porque 1,02, 0,71 deve ser 0,712, alguma coisa assim, tá? Mas é mais ou menos isso. E esse H? Então, esse H para convecção natural, ele é a função do número de Nusselt, né? Então, H é função do número de Nusselt. E aí o número de Nusselt é função do regime. Como era também na convecção externa e interna forçada, né? E qual que é o regime aqui? Então o regime a gente calcula pelo número de Rayleigh, né? O número de Rayleigh que ele escreveu como Rayleigh L. Então esse número de Rayleigh é igual a o número de Grashof vezes o número de Prandtl. E isso aqui vou copiar aqui, minha cola, né? G vezes o beta, lembrando que o beta é coeficiente de expansão isobárica, né? Pressão constante. Vezes temperatura superficial menos temperatura do infinito, vezes o comprimento, elevado ao cubo, vezes alfa, que é difusividade térmica, vezes o Ni, que é difusividade de quantidade de movimento. Lembre-se que o Grashof tinha difusividade de quantidade de movimento ao quadrado. Então o Prandtl é Ni sobre alfa, então por isso que apareceu o alfa e o Ni aqui, tá? E aí ele pega os parâmetros da tabela A4 e o número de Rayleigh deu 1,813 vezes 10 a nona. Isso aqui é um escoamento laminar ou turbulento, né? Pela definição, a gente tem um escoamento turbulento, porque ele está acima do valor de 10 a 9, né? Que já me esqueci, mas acho que é 10 a 9.
Então vocês têm aqui a referência, né, que ele diz que é escoamento turbulento. Então com esse escoamento turbulento, a gente vai pegar a correlação, deixa eu ver aqui, correlação da equação 9.26, que vai me dar o Nusselt, né? Então com esse Nusselt, que é 0,825 vezes 0,387 Rayleigh a 1/6, mas tem um formulário grande aqui, depois vocês dão uma olhada, tá? Então esse Nusselt dL deu 147. E aí com o Nusselt a gente vem aqui, né? Nusselt dL igual a H vezes L sobre K. Então eu isolo o H, então o H médio vai ser Nusselt de L vezes K dividido por L, né? Isso aqui deu 147 vezes a condutividade térmica 33,8 vezes 10 a menos 3. E o comprimento, a altura vale 0,71. Então esse H médio deu 7 watts por metro quadrado Kelvin. Então substituindo aqui, ó, então a taxa de calor vamos colocar aqui 0,712 mais ou menos, né? Então 7 watts por metro quadrado Kelvin vezes 0,712 vezes T superficial 232 menos 23. Então a taxa de transferência de calor por convecção natural deu 1060 watts. Um aspecto interessante aqui, ó, é que se vocês lerem os comentários número 1, os comentários, e no comentário número 1 ele fala sobre a radiação, então ele faz uma comparação mostrando que para esse mesmo caso aqui, a transferência de calor por radiação fica em 2.355 watts, que é muito, é o dobro da radiação, da troca por convecção natural. Então é isso que no final das contas vocês têm que saber fazer depois do final da disciplina. É comparar a transferência pelos vários modos, né? E quanto maior essa temperatura, maior vai ser a radiação. Porque a radiação é temperatura na quarta, então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá, pessoal? Então, bons estudos e qualquer dúvida vocês avisem para nós, tá bom?